24 de agosto do ano 79 d.C. A cidade romana de Pompeia despertava sob o sol Mediterrâneo como qualquer outro dia de verão. 20.000 pessoas viviam suas vidas sem imaginar que em menos de 24 horas sua cidade desapareceria da face da terra. Esta é a história do último dia de Pompeia. A cidade fervilhava de atividade naquela manhã. No fórum, comerciantes negociavam tecidos, especiarias e vinho. Nas termas públicas, cidadãos romanos debatiam política enquanto se banhavam nas águas aquecidas pelo próprio vulcão que os observava silenciosamente. Crianças corriam pelas ruas de pedra, gladiadores treinavam no anfiteatro e padeiros assavam pão em fornos que ainda estariam acesos quando a morte chegasse do céu. Poucos prestavam atenção ao Monte Vesúvio, a montanha que dominava o horizonte. Para os pompeianos, aquela elevação de 1.200 metros era apenas parte da paisagem, coberta de vinhedos que produziam o vinho mais apreciado do império. Ninguém se lembrava que 17 anos antes, um terremoto devastador havia sacudido a região. As rachaduras nas paredes já estavam reparadas, os templos reconstruídos. A vida havia retornado ao normal, mas o Vesúvio não havia esquecido. Dentro da montanha, a uma profundidade de 3 quilômetros, magma superaquecido pressionava a crosta terrestre com força crescente. A pressão acumulada durante séculos buscava uma saída. E naquela manhã de agosto, encontraria. Por volta do meio-dia, tremores sutis começaram a sacudir a cidade. Nada alarmante para quem vivia na região de Nápoles, acostumada a pequenos abalos. Taças de vinho oscilavam sobre as mesas. Estátuas balançavam em seus pedestais. Cães latiam nervosamente. Pássaros abandonavam seus ninhos em revoadas repentinas, voando para longe da montanha. Mas os humanos permaneciam, confiantes em sua sorte, em seus deuses, em sua invencibilidade romana. Então, exatamente à 1 da tarde, o mundo explodiu. O topo do Vesúvio desintegrou-se em uma erupção de violência inimaginável. Uma coluna de rocha pulverizada, cinzas e gases superaquecidos disparou para o céu a uma velocidade de 600 km por hora, atingindo uma altitude de 33 km, mais alto que aviões comerciais modernos. A explosão foi ouvida a mais de 100 km de distância. O céu escureceu como se a noite tivesse caído instantaneamente no meio do dia. As primeiras horas foram de confusão e pânico crescente. Pedras pomes, fragmentos de rocha vulcânica leve e porosa, começaram a chover sobre Pompeia como granizo mortal. Primeiro pequenas, do tamanho de nozes, depois maiores, pesando até meio quilo cada. Elas caíam sem parar, acumulando-se nas ruas, nos telhados, enterrando a cidade centímetro por centímetro. Famílias se refugiaram em suas casas, sem saber que estavam se aprisionando em suas próprias tumbas. Alguns tentaram fugir imediatamente, carregando o que podiam. Um homem foi encontrado séculos depois ainda agarrando sua bolsa de moedas de ouro. Uma família inteira morreu junta, abraçados em um porão, buscando proteção que nunca chegaria. O guardião de uma rica vila permaneceu em seu posto até o fim, acorrentado como era costume entre escravos de confiança, incapaz de escapar mesmo que quisesse. À medida que as horas passavam, a situação tornava-se desesperadora. A camada de pedras pomes já tinha meio metro de altura. Telhados começavam a desabar sob o peso. O ar tornava-se irrespirável, cheio de cinzas e gases sulfúricos. Quem respirava, tossia violentamente. Os olhos ardiam. A escuridão era absoluta, quebrada apenas pelos relâmpagos que rasgavam a nuvem de cinzas acima da cidade. Durante a noite, enquanto Pompeia agonizava sob a chuva de pedras, algo ainda mais terrível estava por vir. Dentro da coluna eruptiva, a temperatura ultrapassava 1000 graus Celsius. Essa massa de gás, cinzas e fragmentos rochosos era pesada demais para se sustentar no ar indefinidamente. E às 7h30 da manhã do dia 25 de agosto, 16 horas após o início da erupção, a coluna entrou em colapso. O que desceu do Vesúvio foi uma nuvem piroclástica, uma avalanche de morte movendo-se a mais de 100 km por hora e com temperatura entre 300 e 400 graus. Não havia escapatória, não havia proteção. Em questão de minutos, a nuvem ardente engolfou Pompeia completamente. Aqueles que ainda resistiam, escondidos em porões e templos, morreram instantaneamente. O calor extremo vaporizou fluidos corporais, congelando as vítimas em suas últimas poses de agonia ou proteção. Uma segunda onda piroclástica chegou logo depois, ainda mais devastadora, seguida por outras 4 ao longo das horas seguintes. Cada uma depositava mais camadas de cinzas, mais morte, mais esquecimento. Quando o vulcão finalmente silenciou, Pompeia estava enterrada sob 6 metros de material vulcânico. A cidade havia literalmente desaparecido. Onde antes havia ruas movimentadas, agora existia apenas um deserto cinzento e fumegante. Pompeia permaneceria esquecida por 1.700 anos. Gerações nasceram e morreram sem saber que sob seus pés existia uma cidade inteira, preservada como uma cápsula do tempo pela mesma força que a destruiu. Foi apenas em 1748 que escavações acidentais revelaram o que as cinzas haviam guardado por tanto tempo. O que os arqueólogos encontraram foi extraordinário. Não apenas edifícios e objetos, mas a própria vida romana congelada no tempo. Pães carbonizados ainda estavam dentro dos fornos, grafites nas paredes revelavam piadas, declarações de amor e reclamações do cotidiano. E mais impressionante, as cavidades deixadas pelos corpos decompostos, quando preenchidas com gesso, revelaram pessoas em seus últimos momentos, um casal abraçado, uma mãe protegendo seu filho, um cão ainda acorrentado tentando se libertar. Pompeia nos ensinou que a natureza não negocia com a civilização, que impérios podem desaparecer em horas, que a vida é mais frágil do que gostaríamos de admitir. Mas também nos mostrou que mesmo na destruição total, a humanidade encontra uma forma de sobreviver,
não nos corpos, mas nas histórias que contamos, nas ruínas que estudamos, nas lições que aprendemos. O último dia de Pompeia tornou-se eterno, um testemunho perpétuo de um momento em que o mundo mudou para sempre. E 20.000 vidas foram interrompidas em pleno movimento, deixando para trás uma cidade fantasma que ainda fala conosco através dos séculos.